Oi, gente! Hoje eu vou falar de um assunto muito sério aqui no Brasil. O que é comunismo? Por que é muito sério no Brasil? Você já ouviu, deve ter ouvido muita gente com medo do comunismo, mas nem sempre as pessoas sabem o que é o comunismo, do que elas têm medo. Então, eu vou gravar um vídeo rapidinho aqui, tentando resumir as ideias do comunismo. Se você não quiser assistir tudo, eu posso dizer que o comunismo é uma doutrina política e econômica que propõe a igualdade entre todas as pessoas, a propriedade coletiva dos meios de produção, ausência, na verdade, extinção do Estado. Então, basicamente, é isso. Mas não é só isso. De onde vêm essas ideias? Quem assistiu aqui os vídeos anteriores sabe que eu falei sobre a diferença entre esquerda e direita e que a ideia de esquerda vem antes da ideia de comunismo e, inclusive, antes de Karl Marx, que é o grande pensador da ideia do comunismo. Naquele contexto do fim do século XVIII, gente, desculpa, preciso falar de história para conseguir amarrar as ideias. Fim do século XVIII, a gente falou do início das democracias modernas, com a burguesia chegando ao poder na França e se caracterizando como uma esquerda liberal. Então, a ideia de liberalismo já existia, e aí tem essa distinção entre esquerda e direita a partir do liberalismo, mas que também pode ser contraditória dependendo do ponto de vista, se você olha em relação aos costumes ou se você olha em relação ao mercado. Nesse contexto, a gente também tem a ascensão do capitalismo por meio da Revolução Industrial que acontece na Inglaterra. Então, tem um momento ali paradoxal de muita abundância de recursos, de desenvolvimento econômico dos países, mas também de muita exploração. Lembrando que alguns países, vários, ainda conviviam com a escravidão. E aí, Marx vai tratar no século XIX, 1800 e alguma coisa, dessas contradições. O que Marx vai defender nas suas ideias? Que a gente vive numa sociedade de classes e de luta de classes, não só no capitalismo. Então, Marx faz uma crítica ao capitalismo, mas a ideia dele sobre luta de classes, ele também discute em outras sociedades, sociedade primitiva, no feudalismo, etc. Mas ele se concentra em criticar na sociedade capitalista, diagnosticando que a sociedade capitalista produz uma desigualdade inerente e que nessa luta de classes, e aí ele faz uma crítica à classe burguesa, nós temos uma luta entre os capitalistas, que são aqueles que detêm o capital, os patrões, que ganham com o lucro do capital. Essa é uma característica do capitalismo. Não existe capitalismo se não houver acúmulo de capital. Então, o lucro excedente da venda, o que sobra, é para o enriquecimento do capitalista. E essa sociedade que tem uma classe capitalista vai entrar em conflito com uma classe proletariada, que é o trabalhador, que é aquele que tem que vender sua força de trabalho para sobreviver. E que essa luta ela é constante. O que Marx diz além dessa situação? Ele propõe um novo modelo. Um novo modelo. Ele não fala tanto, na verdade, de política estatal, ele está falando muito mais de economia, mas ele está propondo um modelo para romper com essa desigualdade que é injusta, porque na verdade também, além dessa luta, existe um sistema de dominação, em que os capitalistas, essa classe dominante, reprime a classe dominada, que depende de vender essa força de trabalho para sobreviver. Essa é a grande crítica dele. Ele traz uma visão teleológica, que é uma visão de fases, digamos, de evolução. Então, a gente tem o capitalismo, ele vai dizer a gente não vai passar direto para o comunismo, que é aquilo que eu falei no começo, uma sociedade igualitária, todo mundo é igual, os meios de produção pertencem a todo mundo e a gente não tem Estado, não tem como fazer isso. E aí, no meio entre o capitalismo e o comunismo, Marx diz que é preciso uma fase estagiária, que é o socialismo. Então, essa é a visão teleológica, Capitalismo, socialismo, comunismo. Aí é que entra um problema, digamos, que talvez cause um pouco de receio nas pessoas. Para chegar no socialismo, Marx propõe uma revolução do proletariado, ou seja, que a galera vai quebrar tudo mesmo. Que o trabalhador, que somos todos nós, inclusive você, MEI, que de um lado é empreendedor, mas na verdade você vive um papel de proletariado, iriam tomar o poder do Estado e ia ter uma ditadura do proletariado, ou seja, a classe trabalhadora ia ocupar o Estado nessa fase intermediária até chegar no comunismo. No comunismo, nem haveria Estado. Por que Marx faz uma crítica ao Estado? Porque ele quer dizer que o Estado é usado na sociedade capitalista para beneficiar a classe dominante. Então, na verdade, ele não está ali para defender o bem comum, o interesse público,
como a gente vê muito na teoria de defesa da democracia. Na visão de Marx, esse Estado está a serviço de uma classe dominante. Então, ele não é para todo mundo. Esse Estado acaba favorecendo, o governo, acaba favorecendo os mais poderosos. Então, por isso, ele diz que a gente não teria esse Estado, todos os meios de produção, né, então passariam... No socialismo, eles ficariam na mão do Estado. No comunismo, seriam compartilhados. E aí a gente chega numa sociedade igualitária. O que a história provou? Que isso era uma grande utopia, porque a gente não viu de fato, embora tenham partidos comunistas, em algum país chegar a esse estágio, né, de tranquilidade, de harmonia, de abundância e de compartilhamento pleno em todo mundo, até porque o que ele mesmo diz é que existe uma luta de classes. As experiências que a gente teve como mundo, humanidade, foi de socialismo, que foi o que aconteceu na Rússia em 1917, com a Revolução de Lenin, e ele seguiu o protocolo mais ou menos ali de Marx. O grande problema que choca muito e muitas vezes é usado de argumento contra o comunismo é o que Stalin faz na Rússia e na União Soviética. Ele instala uma ditadura autoritária, terrorista, de perseguição. E aí mata todo mundo, faz tudo aquilo e se perpetua no poder por muito tempo e não implanta o comunismo, fica nessa fase de socialismo. E o socialismo mesmo vai morrendo depois, né, da Guerra Fria. Hoje, onde que a gente encontra de fato isso, né? É uma outra discussão, mas a própria China é super agressiva, né, no seu capitalismo de mercado, externo, etc. Então fica difícil a gente ter um exemplo. Tudo isso para dizer que, do que a gente tem que ter medo, gente, no Brasil? É muito difícil pensar nessa situação. A gente tem que ter medo de ditadura, seja de esquerda ou de direita. Né? Já falei várias vezes aqui, a gente tem exemplos na história de ditaduras de esquerda e de direita. Alguns valores mudam ali na forma de condução, mas o grande problema que as pessoas devem temer é a repressão. Né? Então, a não ser que você seja muito rico, patrão, capitalista, que tenha a detenção dos meios de produção e que não quer compartilhar com a galera, não quer igualdade, aí faz sentido, de fato, você ter medo do comunismo, porque vão tirar tua riqueza e vão querer que outras pessoas tenham acesso a isso. Agora, se você, como eu, precisa vender a sua força de trabalho para ter uma renda e viver, e talvez nem enriquecer, aí não faz muito sentido esse tipo de medo, entende? Ter medo da repressão, da ditadura, como em outros estilos, aí faz sentido. E também acho importante lembrar que existe um outro movimento dentro dessa esquerda que é da social-democracia, inclusive PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira, que é uma ideia, digamos, um meio termo, que entende assim, a gente quer buscar esse socialismo, essa igualdade, porém vai ser pela via democrática. É uma outra ideia e o Estado permanece existindo. Acho que é isso, acho que falei tudo, tô dando uma olhadinha aqui na minha cola para ver se não esqueci nada. 8 minutos. Se você quiser saber outros conceitos, eu gravei outros vídeos aqui sobre fascismo, diferença entre esquerda e direita, de onde vem essa ideia. Dá uma olhadinha aqui e, por favor, me falem se gostaram, se estão gostando e como fizeram duas colegas que indicaram esse tema. Mandem mensagens, me deem sugestões de outros assuntos que eu possa colaborar. Se gostou, se acha que alguém perto de você não sabe o que é comunismo, me ajuda e compartilha. Um abraço!